Evandro, bom, vamos falar, os piores dias de minha vida foram todos, que você classifica como o fechamento de uma trilogia. O que é essa trilogia? Por que fecha isso? Na verdade, Maurício, eu chamo de trilogia, foi uma maneira que eu encontrei de me organizar para criar os 3 mais recentes livros que eu escrevi. Eu chamo de trilogia do desespero, que todos eles são de fato desesperadores. Minha mãe se matou sem dizer adeus, que é a história de um sujeito que está narrando o velório da mãe. Ele está supostamente num shopping center e escrevendo seu último livro. Está caindo um temporal, um cataclisma que só vai atingi-lo. Ele vai se recordando da infância e vai falando de todos os frequentadores do shopping, conversando, digamos, telepaticamente com todos eles. O segundo livro é O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã. Conta a história de um mendigo que está debaixo de um viaduto, supostamente em São Paulo, na capital. E ele vai recordando o passado dele. Ele está esperando a amada, que com certeza nunca virá. E ele vai vendo a decrepitude, a explosão, entre aspas, de todos os mendigos que estão em volta ali, de tanto bebê, etc, etc. E paralelo a isso, ele vai falando com um interlocutor invisível sobre Erasmo de Roterdã, porque ele sabia tudo sobre Erasmo de Roterdã. E tudo que ele vê, ele lembra da amada. Ela virá, eu sei, ela virá, eu sei, e ela... Eu costumo brincar que na literatura eu sou Billie Holiday. Por quê? Porque uma vez perguntaram para um crítico do New York Times a diferença entre Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Ele disse o seguinte: ambas cantam a mesma música, a mesma letra. Nesta letra há a possibilidade do marido voltar, com a Billie Holiday não volta. Então, na minha literatura, ninguém volta. E esse novo livro que você mostrou, que os piores dias de minha vida foram todos, esse livro eu quis fazer uma homenagem a 3 pessoas: a minha irmã, que morreu de AIDS, a 2 intelectuais que foram muito importantes na minha literatura, um vivo e um infelizmente morto, o Alci Pécora, vivo, e o José Paulo Paes, que foi meu padrinho literário. Então, nesse livro eu coloco uma mulher que está na UTI, que vai morrer naquele dia. Ela começa a recordar dos amigos, e começa a falar de Vieira, de Ovídio, de tudo, e ao mesmo tempo, para diminuir o desespero da espera da morte, ela se imagina andando nua pelas ruas da cidade. Aí ela vai vendo. E eu há 3, 4 anos que eu ando pela cidade de São Paulo, então todos os meus livros têm um diálogo com São Paulo, sem dizer que é São Paulo. Eu chamo de metrópole apressurada. E tem também nesse livro o tal amigo dela, que é o escritor ausente, né? Que ele não aparece porque ele já morreu, e todo o diálogo deles, né? O desespero dela por tê-lo perdido, né? Também é um dos pontos centrais do livro. É, o ponto central que, na verdade, Maurício, esse escritor sou eu, José Paulo Paes e Alci Pécora. Eu coloco aí trechos de mini-contos meus e trechos de Alci Pécora falando de Padre Vieira, falando de La Rochefoucauld, e José Paulo Paes falando de Ovídio, falando de Hilda Hilst, mas eu não digo que são eles. É o amigo, é como você bem observou, é o amigo dela, mas esse amigo dela, na verdade, são 3. Então é uma homenagem velada que eu faço. E o desespero dela me fez recordar o suposto desespero da minha irmã morrendo de AIDS, né? Então eu carrego na tinta nesse desespero, só que esse personagem do meu livro é supostamente alguém que está com câncer, não é definido. É um vírus qualquer que atingiu, né? Agora, é um livro que acaba tendo uma atenção muito grande pela questão da doença, da protagonista, tudo bem, mas me parece que o principal desespero dela é a perda da consciência e daquilo tudo que ela acumulou do ponto de vista cultural. É a perda do legado cultural que ela não tem para quem deixar, não é? Quer dizer, isso é que é o grande drama dessa
dessa personagem, né? Quer dizer, como é que entra esse advento cultural no texto do livro? Muito bem observado, Maurício. Isso aí, na verdade, ela não está muito preocupada com a morte, não. Isso não será, entre aspas, uma perda para ela. A perda será a amizade e a cultura que ela vai deixar. E tudo que ela aprendeu com aquele amigo. Que, na verdade, foi o que eu, escritor, aprendi com esses amigos. Então, isso que ela está lamentando. Ela está lamentando, de certa maneira, o fogo que vai atingir a sua biblioteca pessoal, quer dizer, a sua Alexandria particular, que foram os amigos. Quer dizer, ela, como eu tenho na vida real, né? Meus amigos são minha biblioteca. Eu hoje me dou o luxo de ter 7, 8 amigos, todos eles muito cultos. O que tem menos livro em casa tem 5, 6, 7 mil livros, sabem tudo, são devoradores de livros. O livro também, a trilogia como um todo, mas sobretudo esse último livro, Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos, seria uma homenagem a esses amigos, né? Agora é interessante, por que essa analogia que você faz de que os piores dias da vida da personagem foram todos? Que no final tem um certo momento que ela, não sei se explica, mas pelo menos ela faz uma referência muito forte a isso. Isso na verdade é uma saídazinha literária, porque o título original, eu covardemente, eu coloquei Os Piores Dias de Minha Vida Foram Quase Todos. Aí encontrando um queridíssimo amigo de longa data, Marcelino Freire, e ele é perspicaz. Ele é um leitor muito bom, Marcelino, tanto é que as oficinas dele são muito queridas e tal. Ele disse: Marcelino, eu estou terminando um livro. Ele falou: qual o título? Os Piores Dias de Minha Vida Foram Quase Todos. Ele falou: tiro quase. Aí eu falei: que danado. Porque ficaria meio, né? Foram quase todos. Claro que aí está o absurdo, né? Como eu costumo brincar. Ninguém tem todos os dias ruins. Alguém toma um sorvete de vez em quando, né, Maurício? Um sorvetinho de chocolate e tal. Mas aí ele me deu essa deixa. Eu falei: que ótimo, pô. E aí quase todos já fica mesmo. Agora todos, né? É como o que eu estava comentando com você antes da entrevista do novo livro, quer dizer, não tive nenhum prazer em conhecê-los. Claro que eu tive prazer em conhecer um monte de gente, mas é que eu quero que no meu epitáfio esteja escrito. Você já pensou que coisa engraçada? Você está dentro de um cemitério, tem uma plaquinha: não tive nenhum prazer em conhecê-los. O cara doido, é que ele não gostou de ninguém, nem de uma criancinha, nem de um tio, de um avô, de uma mãe. Mas esse lado tragicômico, né? Eu tenho isso porque eu fiz humor. Uma época eu colaborei com o Pasquim. Eu sou sempre um escritor frustrado. Eu gostaria de ser o Paulinho da Viola da literatura, não consegui. Queria ser o Milô Fernandes do humor, não consegui. Eu estou sempre lidando com as minhas frustrações. Agora, Evandro, tem no livro que é o caminhar da protagonista por São Paulo. Ela se imagina caminhando nua. E há um certo lirismo na descrição desse caminhar, né? Quer dizer, não que você abdique da tragédia, mas você pelo menos dá um espaço para uma certa poética mesmo do romance naquela caminhar, né? Quer dizer, como é que isso se dá também no livro? Isso se dá, eu tenho uma explicação para isso, que quem fez um comentário a respeito do meu trabalho desde o começo foi o Henrique Mateucci. Ele era um jornalista, ele escreveu a biografia do Éder Joffre. Era um cara maravilhoso, sabe? Ele era jornalista e escritor e poeta. E aí uma vez ele viu um texto meu, eu falei: Evandro, sabe por que você é uma mistura de Kafka com Charlie Chaplin? Eu achei bonitinho, claro que não sou isso, quem sou eu, né? Mas eu achei bonitinho essa analogia, né? Que tem humor, mas tem a coisa tenebrosa. Eu sempre tenho isso. Por mais trágico que seja, eu sempre arranjo um jeitinho de botar um humor na coisa. É meio o que é machadiano também, né? Machado de Assis sempre tem um humor. É um jeito que eu consigo para a coisa não ficar muito trágica também, que às vezes incomoda o próprio autor, né? Eu falo: mas diabo, essa mulher não vai sair dessa UTI não, pô. Coisa desesperadora. Aí inventa alguma coisinha para amenizar. E quer dizer,
Você criou o advento da trilogia, mas você mesmo reconhece que ela, a rigor, ela não se forma como uma trilogia, porque os livros eles têm uma certa, não, ela tem plena independência um do outro. Né? Eu li os três e percebo isso. Né? Quer dizer, eles aparentemente, a não ser o desespero de cada um dos personagens, é o ponto de diálogo, talvez o único ponto de diálogo entre eles, não é isso mesmo? É isso mesmo, e também é alguma coisa pessoal, porque eu chamo de trilogia, porque esses livros surgiram quando eu comecei a andar muito pelas ruas. Uma coisa que não interessa ao telespectador, mas não custa nada falar. Quer dizer, aquela coisa que Flaubert falava, Bovary sou eu. Tudo do autor, tudo que ele escreve tem muito dele. Então a vida pessoal também influi. E eu tive, 5, 6 anos atrás, uma virada na minha vida, uma virada amorosa e tal. Aí descambou, fui morar num quartinho. E aí eu não gostava de voltar para esse quartinho, eu saía de casa às 6, 7 horas da manhã e só voltava à noite. Então o que me restava? Ficar andando pela cidade. Aí fui andando pela cidade que eu percebi, eu entrei um dia para tomar um café no shopping Higienópolis, shopping sofisticado. Eu falei, um dia eu vou sentar aqui e vou começar a escrever um livro. E dito e feito, fiquei 1 ano e 2 meses numa mesa, toda manhã tomando um café das 9 ao meio-dia escrevendo. Quer dizer, é trilogia nesse sentido. Aí depois eu andando pela cidade vi uma vez, num período, numa distância de 4, 5, 6 quarteirões, muitos mendigos. Aí um belo dia eu cismei de contá-los. Fui andando e contando, 92 mendigos, numa distância de 6 quarteirões. Falei, eu vou escrever um livro sobre mendigo. Não vou falar com nenhum mendigo, vou criar o meu mendigo. E esse meu mendigo será culto, erudito, e vai estar 10 anos na rua esperando a amada dele. Então é trilogia nesse sentido, que é uma trilogia pessoal também. E aí, curiosamente, a minha vida está melhorando. Eu estou fazendo agora um livro mais leve, embora o título seja, não tive nenhum prazer em conhecê-los, mas é um livro mais leve, bem mais poético, são frases, etc, etc, etc. Agora, essas caminhadas pela cidade, você acaba descobrindo uma outra cidade que você não via, é uma outra perspectiva da cidade. Quer dizer, o que é que muda no seu olhar sobre a cidade nessas caminhadas, o seu olhar de escritor? Essa pergunta é interessantíssima, porque o meu olhar, eu não olho a cidade propriamente dita. Eu não olho de maneira geográfica, eu olho e fico prestando atenção nas pessoas, no que elas falam, como elas andam. Por exemplo, um dia desse eu estava andando e veio um sujeito todo esfarrapado, descalço, louco mesmo. Até o olhar dele é de louco. E ele veio, vindo, tinha uma moça na minha frente, ele parou e disse assim, seu cabelo está bonito, mas e seu coração também está bonito? E continuou andando. Quer dizer, isso é literatura pura, né? Então eu fico observando isso. Eu fico ouvindo as pessoas. Uma vez eu fui pegar remédio lá no Hospital Dante Pazanese, que eu operei de coração há muitos anos, e entrei no corredor, são 100 pessoas. Aí vem uma senhora com a filha e diz, foi você que matou o teu pai. E passou assim. Quer dizer, o pai deveria acabar de morrer. E eu entendi a frase, não foi ela que matou, esfaqueou, né? Ela deve ter dado muito aborrecimento para ela. Né? Mas olha a frase, foi você que matou teu pai. Então eu fico observando isso, ouvindo e vendo atitudes. Uma vez eu vi uma cena bonita na Avenida Paulista, que era com certeza o avô, o pai e o filho, e com um jeitinho assim de judeus, pela maneira de se vestir, todos os 3 de mãozinha dadas. Aquilo olhou, eu olhei e me comoveu, eu falei, que bonito, olha, que coisa poética, né, ali de tradição para tradição, ali você vê que estão juntinhos e tal, tudo isso me comove. Eu fico olhando essas coisas. E você, de certa forma, aí busca a base dos seus personagens, quer dizer, você começa a tentar adivinhar, ou pelo menos construir, o que é a história desse outro. É a base de sua literatura? É a base porque eu recrio-os. Eu costumo brincar que eu posso falar da minha mãe, mas eu recrio uma mãe para mim, do meu pai, do meu irmão.
O que aconteceu no Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus foi isso. Eu fiquei 1 ano e 2 meses olhando para as pessoas e criando vida para elas. Vou te dar um exemplo. Nesse Minha Mãe Se Matou, tem hora que eu estou tomando café e vejo um senhor sozinho, seus 90 anos, tomando um café. Aí eu disse telepaticamente para ele, não se mate agora, quem sabe o café lá de cima não seja tão encorpado assim. Aí outra cena trágica, nesse shopping de Higienópolis, tem muitas senhoras, senhores, é um bairro judeu, né? E eu falo muito de judeu, que eu gosto muito do humor judeu, dos escritores judeus, eu tenho uma simpatia danada por eles, simpatia literária. Meu grande escritor chama-se Bruno Schulz, judeu polonês. Kafka, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então, o que acontece, Maurício? Eu li num desses dias, eu vejo um enfermeiro limpando a baba de uma senhora, assim, toda decrépita. Aí eu digo para ele, você é bom. Telepaticamente, ele me responde, não sou bom não, faz parte do contrato. Então eu tinha esses diálogos, sem falar com ninguém, 1 ano e 2 meses sem conversar com ninguém, mas eu olhava, só para terminar essa parte, uma vez eu estou ali e entra um senhor empurrando um menino numa cadeira de roda, mas o menino todo alquebrado e tal. Aí me veio a frase, não deve existir nada pior para um ser humano que eu ter um filho pela metade. Então tudo isso ia me inspirando para escrever o livro, sem eu ver nada, sem falar nada, só vendo, quer dizer, imaginando coisas. Então eu fico imaginando vidas, vendo vidas, porque eu não tenho esse temperamento jornalístico. Né? O que o jornalista vai fazer? Ele vai lá e um jornalista no meu lugar levantaria e falava com aquele senhor lá que está tomando café, e aí, conte sua vida, você já foi diretor de empresa? Com certeza o cara tem uma história fantástica, está ali no shopping de Higienópolis, um shopping de gente razoavelmente bem de vida, um senhor bem vestido, com certeza foi diretor há 20, 30 anos atrás de alguma empresa, ou teve uma empresa, ou foi dono de alguma grande empresa que passou para o filho, para isso, aquilo, né? Então todos têm história para contar, mas a minha literatura não é biográfica nem é jornalistizada. Uhum. Quer dizer, essa busca da imaginação a partir da vivência de cada um, ou pelo menos da vivência inventada de cada um, é que alimenta a sua literatura. Agora, isso desde o início dos seus primeiros livros, como é que isso acontece na sua vida? Não, porque eu costumo dizer que a minha literatura se divide em 2 fases. Antes eu me preocupava com a vida da palavra, agora com a morte do homem. Porque eu era obcecado, eu tinha um dicionário de 3.000 palavras sonoras. Acho que não existe isso no mundo. O crítico Fábio Lucas, querido Fábio Lucas, falou, Evandro, eu não conheço, eu conheço muito literatura, literatura do mundo inteiro, eu nunca ouvi falar que algum escritor teve a pachorra de guardar, colecionar, compilar 3.000 palavras sonoras. Então eu tinha uma obsessão, eu ficava uma manhã inteira para escrever uma frase, eu dizia assim, louco todo mundo fala, eu não vou escrever a palavra louco. Aí começava a pesquisar, descobria que Zuruó é louco. Aí não contente com isso, Maurício, eu falava, não, isso é pouco, deve ter outra palavra. Aí descobri que Zoropitó também é louco, então eu colocava Zuruó, Zoropitó, olha o som. Ia multiplicando, quer dizer, é a minha frustração musical, por isso que eu digo que gostaria de ser um Paulinho da Viola da literatura. Meus livros eram musicais, tinha muita forma, mas pouco conteúdo. Então, a partir dessa trilogia, eu fiquei mais preocupado com as questões da morte, da solidão, suicídio, doenças, etc, etc. Com coisas mais perenes, literariamente falando, né? Agora, eu tinha uma obsessão pela forma. Agora, de qualquer forma, você não renuncia, eu conheço seus livros anteriores, mas nessa trilogia você também não renuncia essa preocupação com a palavra e mais, com uma certa erudição, embora ela não seja pedante, é bom que se diga. Você tem razão, porque eu não abro mão do digamos, de pretensão, né? Mas do encantamento, porque literatura para mim é encantamento, se não tem encantamento não é. Os meus amigos dão risada. Falam assim, poxa, 90% do que o Borges indica, o grande, genial, maravilhoso Borges, ele escrevendo, eu acho ele maravilhoso, mas ele às vezes fala de livros, eu começo a ler, eu não gosto, porque são histórias, são aventuras, entendeu? Eu gosto eu tenho uns 15 autores preferidos,
as pessoas que me conhecem dão risada. Falam, você só conhece esses caras só? É Bruno Schulz, é Herberto Helder, é Cornélio Pena, é Graciliano Ramos, é Guimarães Rosa, é Lúcio Cardoso. Todos escrevem bem, bonito, entendeu? Então não adianta para mim contar histórias, etc, etc. Não me encanta. É a chamada, que todo mundo até ironiza, a tal prosa poética. Eu sou da prosa poética, aquilo que você conhece muito bem, o Bruno Schulz. O Bruno Schulz já li umas 50 vezes. Tem um livro do Herberto Helder, um poeta português, que ele é poeta, mas ele tem um livro de prosa que chama Os Passos em Volta. Eu já li umas 15 vezes esse livro. Coisa mais linda do mundo. Então eu fico com o encantamento da palavra. É isso, eu nem sei se eu gosto de literatura. Sabe? Eu gosto de alguns escritores que escrevem bonito. Eu acho que foi o Oden, um poeta, o Oden, não sei, minha memória é ruim, que fala assim, o único compromisso que o escritor tem com a sociedade é escrever bem. E é. Acabou. Então, gosto de texto bonito. Uhum. E é engraçado, porque houve na literatura brasileira um certo desleixo a partir da última, estou falando da literatura contemporânea, um certo desleixo com essa prosa poética, que vem se fortalecendo cada vez mais na literatura portuguesa contemporânea. Se você pegar os autores, vários deles, Walter Ugumãe, enfim, vários que preservam essa força da palavra ainda. Uma tradição que vem do Almeida Faria e tal. Maravilhoso, Almeida Faria, reli agora com a paixão extraordinária, Lobo Antunes, Vigílio Ferreira, José Cardoso Pires. Eu tenho um amigo, Maurício, que diz assim, os portugueses não têm vergonha de escrever bonito. E parece que a gente tem. A gente acho que é relaxar. Os portugueses escrevem 1000 vezes melhor do que a gente. Eu sou encantado com a literatura portuguesa. Mas é maravilhosa mesmo. E quer dizer, você tem essa preocupação em tornar trabalhar com a prosa poética? Tem, incansavelmente. Pode cair em desuso, pode ser ultrapassado, mas eu vou morrer tentando escrever bonito. Evandro, maravilha. Muito obrigado por sua participação. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Um prazer estar aqui com você. Obrigado.